Gente, ele tá aqui. Hã? Só o Wi-Fi? Não, não tô Você tá vendo. aí. Você tá aí, Vocês estão me Marcelo. vendo? Sim, tem Vocês estão alguma me coisa. vendo? Sua câmera deve estar ao contrário. É, então peraí, assim? Eu já falei que a gente já começou pela felicidade aqui do título. Vai na sua tela, Ah, deve ter uma opção que mostra o seu rosto. Você está mostrando. Isso, garoto! Gente, uma salva de palmas para o Marcelo. Então, o pessoal que está assistindo, olha, parabéns para a Jailma, porque esse exercício de improvisação, porque é uma situação, assim, vamos dizer assim, é difícil, né? A pessoa, porque, ó, já são o quê? Sei lá, 7h30, e essa improvisação é fantástico, porque é o canal dela, coisa e tal, então, ele tá... Parabéns, viu, Jailma? Não é qualquer um que consegue, não, viu? Você Não é acha que qualquer um funcionou que aquelas consegue. aulas de teatro? Fizeram sentido? Não. Uma das características que eu vejo em você é essa questão do alto astral, entendeu? Eu acho que as pessoas, até o que não está combinado aqui, né? Pessoas, às vezes, os melhores dias da minha vida, nossos virginianos vão me matar. Os melhores dias da minha vida foram aqueles que as coisas foram acontecendo sem vamos dizer assim, o devido planejamento. Aquela saída que de repente a gente vai para um lugar, de repente acontece alguma coisa e vai para outro. As melhores histórias da minha vida são esses. Óbvio que não é o caso aqui também, né, de deixar você meia hora aí falando. Ai, mas eu vi alguns comentários, assim, que eu sou novo no Insta, o Ó, Marcelo é sempre assim, é verdade. tem até um amigo seu aqui, ó, Grande Aranha. Te chamou de Aranha, te conhece, hein? Boa noite, Madeira. Sim, esse é o Madeira, meu amigo, o Henrique Madeira. Eu acho que é Boa o noite, Madeira. Daiane. Boa noite, Amanda. Galera chegando aqui, ó. Estamos aqui, estamos online, o pessoal tá nos vendo. A gente tem uma meia hora ainda, não tem já? Ah, tem um bocado de tempo, sim. Bom, E vamos... outra, se por acaso finalizar e a gente não tiver terminado, a gente pode voltar. Se você tiver com tempo, por mim eu passo a Tá noite bom. aqui. Vamos lá. Ai, peço desculpa, gente, eu pensei que era às 8 horas. Vai ver isso, vai ver. Vai Aí, ver por isso. 7h30 eu ia entrar, eu ia falar, já, como é que funciona? Então, pegou tudo. Esse momento de 20, 30 minutos eu fiz na PUC também, até conseguir entrar, mas enfim, vamos tocando. Vamos conversar, vamos fazer um bate-papo então sobre comunicação e felicidade já. Vamos começar então. Agora a gente recebe um ao outro dentro de casa, né? Então, seja recebido na minha casa, arrumei a casa, fiz um suco para você. Tá bom? Obrigado. A Jailma, nossa, ela recebe bem a gente, porque eu já tive também na casa dela, em Mauá, a gente já teve saído em restaurante mexicano com a família dela, foi barato. Então, mas enfim, vamos ao bate-papo. Gente, para quem está chegando agora, que não, eu acho que o pessoal que está aqui já te conhece, né? Já sabe que você é um doutor e que nós temos muitos motivos para comemorar esse ano, apesar de tudo, né? O copo tá meio cheio. Sim, né? sempre. E aí eu queria que você se apresentasse, já que agora a gente já deu um show aqui, eu queria que você continuasse se apresentando e falando o que você está fazendo. Então vamos lá. Eu sou o Marcelo Matos, alguns ali, o Henrique Madeira, o pessoal que tem um outro contato meu, assim como o meu hobby, que é futebol de mesa, me chamam de Aranha, e no teatro também. O pessoal fala, Marcelo faz pouco, mas esse ano, como a Jailma falou, eu consegui defender o doutorado na PUC no mesmo ano que a Jailma defendeu o mestrado dela, alguns meses, né, já? Eu mês atrasado, você mês passado, então a gente está com umas histórias meio cruzadas aí, ou caminhando em paralelo, dependendo do ponto de vista geométrico aí da vida. E hoje eu coordeno ainda, eu estou na coordenação do curso de jornalismo, PF, desde 2011. Eu estou bem inquieto nessa parte acadêmica, no sentido de produção. Acabei de sair do processo de mestrado, estou com muitos textos assim fervendo, querendo escrever, querendo também no momento de dar um tempo de leitura técnica,
e ler mais romances, viu? Já ler outras coisas. Eu estava 4 anos, assim, bem aprofundado. Eu acho que eu fiz um erro nesse aspecto, né? Que eu fiquei muito aprofundado, eu poderia dar uns refrescos. Porque todo distanciamento ele é interessante para você ter um olhar mais crítico das coisas do que se aprofundar. É a mesma coisa dessa época que a gente está vivendo, né? Como a gente está muito dentro dela, a gente ainda não tem um olhar dela mais interessante, que é o olhar mais distante, né? É um pouco isso. Mas, queria agradecer muito esse convite, já pedi desculpa para todo mundo, esse imbróglio inicial. A culpa toda minha, tá? E eu tô vendo pessoas aqui que há muito tempo que eu não via, não conversava, viu? O Vanderlan, a Carla, o Alcides, colega meu, Madeira, enfim, o Kleber Gélio aqui entrou agora, a gente foi lá no casamento dele, lá em Mato Grosso, sul mato-grossense, enfim. E é isso, tá bom? Estamos aí. Essa é a minha apresentação já, mais ou menos. Sou jogador de botão, fui campeão mundial de botão, trabalhei mais de 10 anos em teatro também como diretor e ator, e agora estou na área acadêmica, né, defendendo esse doutorado. Estou feliz, depois a gente pode falar um pouco sobre isso também, sobre isso, estar feliz, isso em momentos assim, né, enfim. Vamos conversar. Não, eu gostei que a Carla já mandou uma pergunta que é exatamente o que eu queria tratar aqui. Como que você consegue? Porque você fala nessa... E assim, primeiro, foi até bom ter essa enrolada da internet, que não foi culpa sua, foi da internet, são as conexões, aí é a rede, que tem esses probleminhas aí, e é um horário meio de pico também, então essas coisas acontecem. Não tem nada a ver com você, tá bom? Ao contrário. Mas assim, foi legal ela ter perguntado isso, porque você chega nessa simplicidade, né? Nessa humildade toda, e todo mundo acha, é o Aranha, é o jogador de futebol de mesa, mas também é o ator, né? É o artista, é o professor, é o mestre. E assim, eu gosto muito dessa palavra mestre, de verdade. Não é por nada, não é nada pessoal, não, tá? Não é nada pessoal. Você, Mas eu gosto muito porque assim, antes, né? Antes de tudo isso mesmo. Porque quando a gente fala mestre, tem uma simbologia dela, né? Que é aquele que orienta a gente, que a gente é discípulo, né? Que a gente quer seguir. Eu acho que a palavra mestre leva muito isso. E quando nós nos conhecemos, foi dessa maneira. Eu como discípula e você como mestre, né? Então, ter a honra hoje de te chamar de amigo, eu até coloquei na divulgação isso, ter a honra de te chamar de amigo, te receber na minha casa, não só aqui virtualmente, né? Mas você já esteve na minha casa tanto aqui quanto aí, né? E eu já estive aí, então a gente já teve essa oportunidade de viajar junto, num momento quase improvisado também, e foi exatamente esse improviso todo que me trouxe até aqui também, né? A gente viajou para um congresso e de repente aquela luzinha acendeu, aquela possibilidade entrou na minha mente, aquilo eu nunca tinha estado neste lugar, né? Não era o meu lugar de fala, estava longe de ser meu lugar de fala. E aí eu nem entendia o que era lugar de fala, né? Eu vim entender agora, quando a gente entra na academia e aí as pessoas falam o tempo todo sobre isso e a gente vai começando a entender, concatenar as ideias, né? Pra gente chegar em algum lugar. Mas assim, a gente se conheceu nesse ambiente em que parecia tão longe, assim, o Marcelo, ele parecia tão distante e ao mesmo tempo ele se colocava tão perto o tempo inteiro. E eu acho que esse é o mestre, né? Esse é o mestre, aquele que faz a gente tirar da gente o melhor, e isso eu acho que foi que você fez de uma maneira genial, e eu falo por mim, eu posso falar por qualquer pessoa, porque eu tenho certeza que você tocou muitas pessoas durante todas as aulas que nós tivemos, mas especialmente por mim, porque eu cheguei, né? Porque eu não achava nunca que eu ia chegar nesse lugar que parece tão distante. E eu cheguei, mas eu não cheguei sozinha. Eu cheguei junto, especialmente com o meu mestre. Foi o meu mestre que me conduziu. E aí eu fico pensando, como conciliar, aí eu volto para a pergunta da Carla, como conciliar vida acadêmica, sala de aula, esporte, arte eu acho o mais difícil, inclusive. E eu queria saber como que faz para conciliar tudo isso. Tá, você falou um ponto importante, a arte é difícil, é muita disciplina para a arte, não é fácil, eu tive que escolhas também.
Um ponto que você falou, quando você estava concatenando as ideias, quando deu aqueles starts, um desses pontos, até relacionando a felicidade que a gente está conversando aqui, né? E está sendo um lugar de opostos. Na sexta-feira eu participei com psicanalistas de um encontro sobre desamparo, morte e desamparo, desamparo e morte. E agora, na segunda, falando de comunicação e felicidade. Eu acho que uma das grandes questões de conciliar esses pontos é nós sairmos do universo somente dos discursos, porque nós somos, se a nossa civilização fosse descoberta, lá no futuro, ela tivesse sido exterminada e descoberta, um dos livros que eles iam estudar é o livro dos nossos discursos. Ele é interessante, ele também faz parte do que somos. Mas tem um outro livro que acompanha esse e que completa, que é o livro das realizações. Depois eu vou falar do terceiro livro. Esse livro das realizações, ele é muito importante, de nós sairmos simplesmente dos planos e começar a realizá-los, começar a bater cabeça mesmo, né? Eu vejo aqui o Vanderlan fazendo os seus vídeos, a Carla buscando também contatos na internet, você, Jailma, realizando projetos, e não deixando ele somente no papel ou no universo das ideias, né? E o terceiro livro é a produção artística também, né? Nós somos artistas por natureza, né? O nosso arquétipo é artista, né? A gente consegue realizar produções não somente funcionais, mas são produções que simplesmente buscam o nosso gozo estético, o nosso fluir, o nosso nem se for biológico, se tiver biólogos aí, químicos, nem se for para ativar endorfina, nem se for para eu me sentir realizado. Então, para se sentir realizado, temos que fazer realizações. Eu acredito que toda essa questão de felicidade que nós falamos está muito relacionado a ações, né? Existem ações imaginárias, óbvio, e depois que daí você fica na contemplação, né, platônica, para daí depois para se realizar práticas. E aí está um ponto, falar como que eu consigo tudo isso, né? Aí eu tenho é um exercício, não é um fórmula, nada disso, é um exercício que é a tentativa, porque é difícil, é a tentativa de não ficar gerando expectativas. Por isso que eu não estou com estresse agora, porque deu um problema de entrada, meia hora. Nossa, será que eu estou estragando o problema? Não, eu estou tranquilo, estou bem aqui, né, com pessoas que eu gosto aqui ao meu redor, grandes amigos aí entrando podendo ouvir, trocar ideias com a gente, enfim. É o exercício de não gerar expectativas, porque são elas que são assim, o ponto inicial para o início das frustrações, né? E quando você não gera expectativas, eu estou indo para o bate... Óbvio, também não fiz uma preparação, aqui tem bastante coisa para falar, se for o caso, ou se não a gente conversa depois, mas enfim, eu acredito nisso. Tá tudo, eu consigo fazer isso por sair somente do universo dos discursos, que organiza também, né? Do que meter o louco, fazer as coisas sem pensar. Então, o discurso, ele organiza, mas a gente tem que ter ações, as realizações, né? E eu realizo aquilo que eu gosto, né? Aquilo que eu gosto. Eu gosto de jogar botão, jogo botão. Eu gosto de arte, eu tive que parar a arte, porque não foi possível conciliar com o mundo acadêmico, eu tive um período de 4 anos aí, de doutorado, eu dediquei de muita coisa, amo viajar e amo estar aqui perto de pessoas, mesmo que seja por meio virtual, tão perto, né? Onde que estão as distâncias no virtual, né? A gente fez um fórum mês passado, a gente conversou com a Patrícia, que está no Canadá, com a Lívia, que estava na Itália. Alunos aqui, onde que estão essas distâncias no mundo virtual, né? Enfim, será que estamos afastados ou juntos? Enfim, são questões assim a serem refletidas nesse mundo contemporâneo. Mas é isso, tá bom? Eu consigo fazer, porque eu não fico no mundo dos discursos, eu tento
também ir para o mundo das ações sem ficar gerando expectativas. Nossa, essa live tem que ser tem que ter 80 mil pessoas. Eu não gero expectativa, daí as frustrações não acontecem, né? É um pouco esse exercício. Eu acabei aprendendo que assim, se a gente tiver uma pessoa nos ouvindo, é para essa pessoa que a gente está falando, né? E essa questão, e a gente tem que falar para ela, porque é ela que está nos ouvindo, né? O diálogo acontece ali. Isso que você falou da expectativa, eu sou extremamente ansiosa. Estou tentando controlar isso aí, mas eu aprendi, esse negócio de semiótica deixa a gente meio prestando atenção mais na palavra, né? A palavra, ela é muito importante, né? E quando a gente fala de preocupação, é uma pré-ocupação, né? Se você se preocupa, você está se ocupando de uma coisa que nem aconteceu. Né? Tá se preocupando de alguma coisa que talvez seja melhor do que o esperado. E aí é onde é bacana não criar essa expectativa, né? Então, eu aprendi muito com você. E não pensem que não temos perrengue. Não pensem. Cada um aqui, e nesse momento, todo mundo tem. Não é o que a vida é bela. A vida é bela justamente por você aceitá-la como que ela é, né? Nós temos nossos perrengues, como enfrentar, né? Onde que está... O Aristóteles, ele fala, né? Que a questão às vezes, você enfrentar de forma impensada as questões é imprudência. A imprudência, ela não traz o equilíbrio, né? E nem a covardia não fazer nada. Às vezes, fugir pode... Até a fuga, que é uma ação, pode ser, no momento ideal, a busca do equilíbrio. Um leão te ataca, você vai atrás dele? Às vezes, fugir é o mais correto, né? É o mais corajoso, né? Do que enfrentá-lo, porque daí pode ser imprudência, né? Então, a gente tem nossos perrengues, não estamos aqui com um discurso hipócrita, que não há problemas, todo mundo tem problemas, mas é que tá, que você tem que ficar aqui, todo mundo tem problemas, e muitas pessoas conseguem manter ainda seus sorrisos, um olhar da vida, porque a vida não é chapada, né? Felicidade não é algo chapado, felicidade é o resultado de tudo, né? Dessas ações que a gente realiza. Mas eu tenho vários pontos para falar aí a gente vai batendo papo sobre esse tema, tá bom? Eu quero que você comece então, já falando. Não vou nem abrir minha boca mais, eu vou aqui ficar de discípula. Não, basicamente então, só para dar um start aí, essa questão do tempo também, né? Que o tempo, né? O próprio tempo que a gente coloca, o tempo ele é precioso por quê? Porque somos finitos. A grande angústia do ser humano é ser finito, né? Nós não somos eternos, pelo menos materialmente, né? Aí vem as questões da fé, da questão da continuidade. O George Bataille, ele fala que é na morte que o ser humano encontra sua continuidade. Aí pessoas vão... questões religiosas, por aí vai, mas fisicamente, essa continuidade é que nós somos todos poeira estelar, né? A nossa vida é uma coincidência de fatores, estamos aqui e ela é tão preciosa, aquele espermatozoide no milhões lá para conseguir, é uma seleção natural tão enorme que estar vivo já é motivo de felicidade, né? É a gente aproveitar esses momentos da melhor forma possível, fazendo coisas que te agrade, fazendo coisas que sejam para o bem comum, né? Eu sempre falo isso bastante para os alunos, nós somos seres sociais, nós conseguimos manter a nossa existência por viver junto, por viver em grupo, né? Viver isolado, uma solitária, pode ser o pior... Não que não existam momentos que você precisa de reflexão, mas viver sozinho é motivo de loucura, né? Então, a gente precisa viver socialmente, a gente precisa ter contatos. E essa questão de viver socialmente é justamente fugir das questões,
vamos dizer assim, acompanhar a nossa evolução, né, como ser humano. Somos jovens do planeta. Esse planeta, ser humano aqui, tem uma história de 300 milhões de anos, perto de 4 bilhões do planeta, a gente é um neném. Dinossauro viveu 50 vezes do que toda a história do ser humano no planeta. O que a gente viveu, eles viveram 50 vezes mais. Então a gente está engatinhando, aprendendo ainda, né? Ser humano, mesmo nesse período que nós estamos vivendo agora, dá para notar a fragilidade, né? Que é o ser humano, né? Nós somos frágeis, a gente se coloca como o todo, nós somos frágeis, né? Então eu acho que pode ser um ponto bem de reflexão sobre isso e as pessoas buscarem aí os seus equilíbrios, né? E é o equilíbrio também que a gente fala, felicidade é equilíbrio, harmonia, mas isso também é algo que não é exato, né? É a dízima periódica, não existe o exato, é essa fórmula. Eu até brinco com os alunos com uma fórmula de felicidade, a gente pode até falar aqui sobre isso também, mas está nas ações, é o que a gente faz e não ficar gerando muitas expectativas. Isso daí, nossa, causa tantas frustrações, né? Porque não somos perfeitos. A gente pode falar, nossa, da Xiaomi, por aí vai. Eu gostei que você falou e eu gostaria muito que você citasse, sim, essa questão da fórmula da felicidade, que é uma coisa que toca muito todo mundo, porque, assim, o que você falou da questão da finitude é o equilíbrio mesmo da vida, né? O que faz a gente pensar em alguma coisa, pensar no outro até, é saber que a gente não é imortal e saber que a gente não vai ficar aqui para sempre. Ao contrário, aquelas pessoas que às vezes dizem, você sabe com quem você está falando? Né? É mais um de nós, dessas formiguinhas, né? No planeta a gente não é nem formiga, a gente é menor ainda, muito menor que uma formiga, né? Então, nesse ponto a gente tem que pensar e, em contrapartida também, na nossa própria natureza, né? Porque às vezes a gente se coloca como se a gente não fosse natureza. E eu acho que é aí que a gente erra, a gente peca muito. Porque a gente é natureza, é da nossa natureza ser sensível, é da nossa natureza se transformar, é da nossa natureza essa mutação. Né? Um dia a gente vai virar outra coisa, a gente vai se transformar, assim como a natureza. Então eu acho que essa finitude é essencial, você tem toda a razão. E aí eu gostaria que você falasse um pouco dessa fórmula da felicidade. Ó, eu estou vendo um comentário da Carla que é muito pertinente. Ela está falando, eu não acredito nessa fórmula. Porque fórmula, perfeita. Não é. Acreditar em fórmulas, né? Acreditar acreditar em fórmulas, panaceias. Nós somos seres imperfeitos, né? Nós somos seres que não estamos nesse universo da perfeição. Fala, Jair. Não, eu só ia complementar aqui, respondendo a Carla, que eu sou de humanas por causa disso, porque eu acredito que nada é exato. Tudo precisa ou ter um espaço para ser preenchido, toda presença precisa de uma ausência, para fazer sentido. Na verdade, esse termo, fórmula da felicidade, é uma reflexão, né? Que se levanta para daí, tanto é que no final você vê que é uma grande... vou falar ironia, não sei se eu uso esse termo, mas que você chega à conclusão que não tem fórmula nenhuma, né? Porque é tudo muito aberto. Ela funciona basicamente assim, é uma busca... Na verdade, vou falar de onde eu fui coordenador durante 3 anos na Fundação Casa. E eu peguei esses jovens, né, em período de recuperação, adaptação para a sociedade, jovens com histórias muito tristes, né, de coisas absurdas, assim, porém jovens, crianças até. E foi nesse projeto do governo do estado que eu trabalhei 3 anos pela coordenadora do Ama Sócio, que ela baseava as ações para esses jovens nessa tríade, que seria a fórmula da felicidade, né, que eu coloquei, né, como esse termo, mas é um termo irônico, a Carla está certíssima. Acreditar em fórmulas, imagina, se fosse assim, né, fácil. Ela baseia-se basicamente no seguinte:
Baseia-se basicamente, né? No seguinte, Abafa. é, no respeito à evolução do ser humano. Então, pega ali desenvolvimento de Piaget, por exemplo, pega 3 fases de desenvolvimento do ser humano até a sua maioridade. Então, vamos dividir ali entre 7 anos, mais ou menos. Do 0 aos 7 anos, a parte motora é desenvolvida, né? Essa parte motora que é desenvolvida no ser humano é a fase do poder, é a fase onde o ser humano vai entender o que ele pode e o que ele não pode. Ele pode relar no fogo? Nunca vi fogo, vou tentar. Mas é o motor, é a sensação no corpo que você... Eu vou pular de um sofá para o outro. Essa distância, será que eu consigo? Com 4 anos de idade? Eu vou tentar. Aí me esborracho. Opa, aprendi. Algumas escolas com umas metodologias mais extremas, eles nem tiram escadas e nem tiram carteiras com ponta de crianças, que é justamente para eles aprenderem na dificuldade esses obstáculos, tem que enfrentar, né? Ó, tem uma escada, você tem que ter responsabilidade para descer uma escada. Se você descer correndo isso aqui, você vai se esborrachar. Então, é no motor, na coordenação motora, né? Pode ser quem derruba copo, quebra aí toda hora, não desenvolveu essa parte. Eu vou tentar ser mais rápido. Na segunda etapa, dos 8 aos 14 anos, já é o emotivo. Não é mais o motor, o racional, o motor ali, né? Agora é a emoção. São as emoções que estão vai borbulhar assim, as emoções do ser humano. É onde ele experimenta as emoções nos seus extremos, né? Saudade, amor, decepção e por aí vai. A puberdade, né? E depois... Tô passando essa fase com o filho agora. Essa fase. E é importante ele passar por isso, né? Ter essas experiências. E essa fase é a fase que você domina outro verbo, é o querer. É os seus desejos, aquilo que você quer, né? E a terceira fase, que vai até os 21 anos, dos 15 aos 21 anos, é a fase da racionalidade, né? É a fase do dever, é o terceiro verbo. Então, são realizações, por isso que eu falo realizações, são verbos. É o dever, é onde você começa a entender o ser social e a ter a criticidade até do que é certo e errado, né? Do que é certo e errado. Então, na primeira fase, os meus limites, o que eu posso, o poder. Na segunda fase, as emoções, o que eu quero. E na terceira fase, as questões de certo e errado, o que eu devo. Vamos dizer assim, né? Na fórmula da felicidade, todas as ações da sua vida, depois de adulto, você tem que fazer aquilo que você pode, aquilo que você deseja, que você quer, e aquilo que você deve fazer. Entende a questão de cidadania hoje? O dever como cidadão no mundo social que nós vivemos? Então, se você fizer algo na vida que junte simultaneamente essas 3 ações, eu posso, eu quero e eu devo, faça. Seja feliz. É esse o ponto, né? E óbvio que daí depois a gente continua o eu alma, o eu espírito, que vai lá para o final da vida. Tal. Mas basicamente seria essa a fórmula da felicidade. Então não tem fórmula nenhuma, né? Porque quem vai fazer esses valores, o que eu posso, o que eu quero e o que eu devo, sou eu, né? E isso ainda é muito aberto, né? Mas se pode, quer e devo, se você pode, se você quer e se você deve, tá esperando o quê para ser feliz? É isso. Realizações, é nesse ponto que a gente fala já, Ilma, dessa fórmula da felicidade. Eu acho que a fórmula da felicidade, ela funciona muito bem, né, no seu devido tempo. E aí minha pergunta para você, dentro disso, seria, se essa fórmula da felicidade, ela se encerra com a fase adulta, a vida, de fato, começa depois dos 40? Porque daí... Então, já dá para notar que esse termo, senão você
esse termo fórmula não é fórmula nenhuma, né? Você é um caminho que você vai encontrar e vai mudando. Tua cabeça vai mudando, esses valores vão mudando para você, das suas ações, daquilo que você busca. Aí, na continuação dessa vida depois dos 40, eu vou falar que a minha está começando depois dos 50. Depois dos 40, depois dos 50, a gente fala assim, a gente passa depois do período todo de adulto, vamos colocar assim, né? Dentro das fases Piaget e tal, as questões do eu-alma, né? Que é o quê? É você tentando se conhecer, tendo as suas experiências, crises, paixões, e por aí vai na vida, alegrias e tristezas, e vendo como que você reage a isso. É você entender o que é você. Para daí, no final da vida, quem sabe a gente chegar no eu espírito, que é o quê? É você, ao mesmo tempo que você se entende, você entende o outro também, né? Aí é uma fase mais iluminada do ser, né? Mas, enfim, estamos na vida sempre para aprender, né? Sempre, sempre, sempre. Eu mesmo agora, se for para deixar um ponto assim de felicidade, é a busca de autonomia. A busca de autonomia é fundamental. Aí são vários autores que falam, você tem até questões ideológicas em cima disso, mas a autonomia do ser, né? De você não estar independente, você ser autônomo em tudo, no pensamento, nas ações. Esse olhar de autonomia, essa liberdade, né, que a gente fala, essa clareza de ideias, aí é que nem vinho, né? É importante você ter experiências na vida, das mais diversas possíveis, porque daí essa autonomia vai criando um pouco mais de clareza. Depois eu posso falar alguns autores que falam sobre isso daí também, né? Mas é esse o ponto, Jailma. E comunicação? Porque, assim, felicidade, o que você colocou pra gente até agora é para geral, né? Independente de você ser de humanas, de biológicas, de exatas, de você ter 15 ou 60 anos, né? A gente tem que aprender a viver com equilíbrio, no fim das contas. E quando a gente reconhece que a gente precisa só de equilíbrio, nem muito, nem, né, nem pouco, nem de mais, nem de menos, apenas sentir as coisas como elas vão acontecendo, porque o mundo, afinal de contas, não gira ao nosso redor, né? E a gente aprendeu isso faz tempo, né, na história. E quando a gente aprende que a gente depende do outro e o outro depende da gente em alguma medida, né, sempre no equilíbrio, a gente é autônomo, a gente pode ser feliz sozinho, simplesmente olhando para o copo e entender que ele está meio cheio. Eu tive umas fases na vida que eu entendia que ele está sempre meio vazio. E aí eu criei rugas e cabelos brancos, só. Chorava, que era uma beleza. Agora eu estou mudando as linhas. As rugas que vinham para cá agora estão indo para lá. Porque daí eu passei a sorrir mais, porque eu entendo que o copo ele continua meio. E depende de mim observá-lo, né? Então eu acho que essa questão de equilíbrio é essencial que você colocou e eu sou muito grata. Mas e a comunicação, para onde ela vai com tudo isso? Para vocês terem uma ideia, eu que não me considero um dinossauro, mas me torno um dinossauro pela história, né? Eu me formei com máquina de escrever, as pessoas, o pessoal da minha época que é o seguinte, eu nasci na década de 70, no início da década de 70, 1970, propriamente dito. Para vocês terem uma ideia, muitos meus amigos, eu escrevia carta, eu falava em orelhão, telefone... Gente, papel de carta, será que alguém conhece isso? Papel de carta, as meninas colecionavam papel de carta. A gente escrevia por carta, que demorava meses, às vezes, para ir e voltar, e chegar depois a resposta. Eu pegava orelhão, para poder ter privacidade. Em casa, tem aqueles telefones lá, interurbano, nossa senhora, nem pensar. A televisão não tinha sinal correto, internet não existia, né? Os contatos eram interpessoais mesmo. Então, imagina uma quarentena naquela época, para ver o privilégio que as pessoas têm na comunicação hoje, né? Que você pode estar em casa e não isolado, né?
você tem você tem possibilidade de fazer visitas em museus. Você pode, no nosso curso agora a gente vai fazer visita técnica virtual. Então, a comunicação com a tecnologia, ela está possibilitando questões ilimitadas. Eu estou fazendo agora um curso de metodologias ativas. Olha só, em sala de aula, para sala de aula, até para o mundo virtual, justamente para a gente buscar autonomias e algumas questões dessas possibilidades. Então, a comunicação hoje, ela está deixando de ser uma questão, até pela interatividade, né, da questão tecnológica, ela está deixando de ser uma questão, vamos dizer, somente de transmissão, mas partindo para integração, para partir de uma interação, né? Então, as coisas que eu estou lendo aqui nos comentários, no chat, já vão me influenciando a minha fala. Então, isso já é ao vivo. Então, a comunicação ela está muito mais ampla nesse ponto de vista. Você pode alcançar muito mais pessoas de forma imediata, né? Porém, um dado da comunicação também, que existe o pseudo-real, né? Que o Baudrillard fala da hiperrealidade, que é o quê? Que é a gente viver de avatar, né? Nós vivemos nossos avatares, né? E o nosso mundo virtual e digital não ser compatível com a nossa vida mesmo, né? Então as pessoas têm que tomar esse cuidado de não viver no imaginário somente, porque esse hiperreal, essa hiperrealidade, com o tempo, você vai acabar acreditando nela também, né? Então, os sofrimentos estão presentes. Para você ser feliz, você tem que aceitar também seu sofrimento. A alta na psicanálise é a pessoa poder enfrentar o seu medo. Se você foge dele e tal, é uma pseudo-felicidade também, né? Para ela ser plena, ela tem que ser produto, ela não tem que ser somente uma coisa única e chapada na vida. Ser feliz é ter experiência, ser feliz, experiências boas, experiências ruins, né? Não foram só de flores, a vida não são só flores, né? Então a comunicação, ela tá começando, tá engatinhando também esses estudos, tá bom? No sentido do que é a comunicação, não está fechado, ela está um caminho, a linguagem dela no mundo virtual, ela é muito recente. A internet, né, e esse mundo, século XXI, e para onde vai, está muito recente. Eu olho para o céu e ainda vejo muitos fios. As árvores têm que ser podadas, fio. Eu olho atrás, talvez, de computador, eu tenho que conectar o computador. Então, ainda quando está com fio, daqui a pouco termina tudo isso, né? Quando acabar o mundo sem fio e por aí vai. Então, a gente tem que só tomar cuidado com esses avatares, né? A hiperrealidade, o mundo falso, hipócrita, que as pessoas podem tentar buscar por meio de conforto psíquico, enfim, buscar viver no mundo falso, né? Então, busca a felicidade no seu mundo, na sua realidade, né? Não num avatar e por aí vai. É isso. Eu acho que quando você fala de avatar, e citar Baudrillard é sempre o nosso, a gente recorre sempre, né, a ele, porque basicamente é isso mesmo. E aí várias teorias vão dizer coisas diferentes e talvez não cabe aqui, a gente vai, né, protelar demais o assunto aqui. Eu acho que é papo para muitas conversas ainda, né? Mas no fim das contas, eu sempre levo para o lado da fotografia, que é o mecanismo que eu conheço, é a ferramenta que eu conheço, e eu acho que isso é para a vida. Tudo é uma questão de perspectiva. Né? O ângulo que eu vejo sempre vai ser diferente do ângulo que você vê. A beleza que eu vejo sempre vai ser diferente da beleza que você visualiza. Porque o meu repertório sempre vai ser diferente do seu. Né? Nós vivemos em situações extremas. A gente se conheceu, sei lá, eu tinha 30 anos. Tudo que eu vivi até os 30 anos foi completamente o contrário do que você fez. Provavelmente, alguma coisa ou outra talvez tenha coincidido, mas no geral foram 30 anos.
E muitas coisas aconteceram, né? Essas fases todas da felicidade, inclusive, aconteceram nesse decorrer. Né? Então, eu acho que é muito uma questão de perspectiva, e aí cada teoria vai colocar de uma maneira, mas tudo para dizer que o real, primeiro que ele nem existe. Né? Porque sempre vai ser uma perspectiva de cada um visualizar de uma forma. Às vezes, aquilo que é dor para mim, também pode ser beleza para alguém. A arte faz muito isso, né? E aí eu acho muito legal do seu trabalho, dos seus trabalhos no geral, porque tanto na arte quanto no trabalho acadêmico, você trouxe o drama como uma forma de beleza. Para mim, eu vejo hoje, né? Felizmente, eu consigo visualizar essa beleza na dor. Porque a própria dor, quando você pensa, por exemplo, eu perdi recentemente uma pessoa muito querida, e quando eu penso nisso, às vezes dá vontade de chorar, mas quando eu lembro da pessoa, eu sorrio. E aí eu penso, nossa, que bonito que é isso, né? Você conseguir olhar para alguma coisa e com essa lembrança, e mesmo com essa dor, você resgatar essa beleza que era aquela pessoa. Você conseguir enxergar isso, você ter essa perspectiva. E eu me sinto muito feliz com isso. Então eu queria que você falasse um pouco também desse seu trabalho com o drama, que envolve tanto no artístico, quanto nesse trabalho recente que você acabou de entregar, só para a gente entender um pouquinho, porque o próprio nome, né, o próprio título do trabalho é bastante forte, né? Não sei se o pessoal conhece o Von Trier, para entender de quem que a gente está falando, mas eu resgatei aqui o nome do seu trabalho e eu fiquei impressionada. A crueldade e o erotismo muda-se, né, muitas vezes no decorrer do trabalho, mas a maneira que ele ficou, ele ainda continua extremamente forte, e talvez seja como é o filme também, né? Os filmes, aliás. A crueldade e o erotismo sacroprofanos, eu tenho que ler porque eu não sei nem falar essa palavra, na trilogia da depressão de Lars von Trier. É muita palavra difícil junto. E aí eu te pergunto, tem beleza nisso tudo? Tem a gente está dentro, nós dois, eu e a Jailma, vamos colocar aqui do ponto de partida, né, para as pessoas entenderem. Como a Jailma falou muito bem, e a Carla, ali concordando com a Carla, não existe fórmula, né, porque temos vários pontos de vista, né. Então, nós estamos partindo aqui da comunicação e semiótica, vou colocar aqui, né. Drama, em grego, ele significa ação. Por isso que eu sempre trabalho com a questão de verbo, ação. Se você não agir, a felicidade não cai no colo, não. Você tem que agir, você tem que ir atrás dela, fazer ela acontecer. Dentro desse trabalho, houve uma orientação da Leda que foi, assim, posso deixar de falar aqui, que foi fundamental, né? Porque ela fez isso que você disse, ela me deu autonomia e me deu caminhos para isso, né? Ela me deu caminhos de autonomia para eu escolher as categorias de análise. Então, crueldade para Antonin Artaud está muito relacionado a você estar, vamos dizer assim, engajado. Se você a crueldade para Artaud é você estar engajado. É diferente desses termos que nós usamos. Então, dependendo do autor que você usa, o erotismo para a batalha é o sentido da vida. É o que possibilita o ser humano, o ser humano erótico, é o ser humano que busca a sua não continuidade no mundo, mas é um paradoxo, porque com a morte vem a continuidade, né? Então, óbvio que vão entrar nessas questões muito a fundo, teóricas, porque daí... E essa trilogia do Lars von Trier, que é essa questão de trilogia da depressão, eu não entrei na parte psicológica, não era a questão do trabalho. É porque ele fez esses roteiros em período de depressão pessoal dele. Foi por causa disso, né? Anticristo, Melancolia e Ninfomaníaca, que daí eram 2 volumes, mas é um único filme. E nesses filmes, eu tive esse olhar da Leda, que foi bem generosa, que eu tive a liberdade para, num doutorado, criar esse neologismo, ao invés de ficar falando o sagrado e o profano na obra, eu coloquei, ele estava profano, daí eu inverti com o profano e o sagrado, mas não dava, não era isso que estava na obra dele ainda.
o que ele tinha lá era sacro profano. E aí, com a ajuda de Arthur e Bataille, a gente conseguiu defender a tese da existência desse sacro profano nessa trilogia do Lars von Trier. Óbvio que, pelo tempo aqui, a gente se aprofundar, né? Mas a grande questão, voltando à questão da felicidade, e eu vi comentários aqui, a comunicação é a melhor fórmula da felicidade. É verdade que somos seres sociais, né? E nós temos que nos comunicar para ser felizes. E a grande questão desse ser humano, que é o grande, é que ele é complexo. Nós somos complexos. É o que fala o Edgar Morin, né? A complexidade do real, né? Essa complexidade do real, que você já falou que esse real é inexistente, né? A complexidade do real, ele vem por meio de conhecimentos multidimensionais. Nós temos que abrir o nosso campo de visão para ter olhares mais abrangentes sobre tudo, né? E principalmente, que é uma coisa, viver em sociedade é o respeito, né? O respeito ao próximo, noções de cidadania, sabermos que vivemos em sociedade. Então, cada vez mais, se a gente sair desse olhar egocêntrico e começarmos a olhar mais abrangente para o bem comum e não para o bem próprio, eu acho que a gente vai conseguir, pela lógica, se o seu ambiente está bem e você está dentro desse ambiente, você também está bem. Agora, como que você vai estar bem dentro de um ambiente tóxico? Entende? Não é lógico isso. Nós temos que trabalhar para os ambientes estarem bem, né? E o Lars von Trier, ele consegue mergulhar na sua própria depressão. Ele mergulha na sua depressão com distanciamento, porque daí ele já não está mais depressivo, né? Ele, com distanciamento, ele mergulha na própria depressão, e nós, como seres complexos, subvertemos isso e essas linguagens. Na minha subversão, eu consegui enxergar o sacro profano na obra dele. Então, são essas buscas, né? E para meio que para chegar num ponto base da semiótica, e mesmo dentro da semiótica tem várias linhas, né? Eu vou pegar uma delas, a semiótica de Peirceana, Charles Peirce, que ele vê a felicidade como fim estético. A gente falou de fotografia, é o fim estético, é o admirável mundo, é o mundo admirável, a estética. E uma grande ponte para se chegar nesse mundo admirável, para Peirce, é a ética. A ética é um dos grandes pontos para se chegar nesse mundo estético, nesse mundo do admirável, né? Aí são vários, como a gente fala, são vários autores, e por aí vai. A gente pode até citar outros também, mas são pontos de vista. E aí o ser humano tem outros pontos de vista. Mas comunicação tem uma relação direta com felicidade. Eu vejo isso. Felicidade como objetivo de autonomia do ser. Se você tem autonomia nesse mundo, e é fácil o lado apocalíptico, cruel, é crise, é não sei o quê. Você fala isso porque o teu salário... É sempre esse olhar, né? Mas não, busque outros olhares, leia um livro diferente, leia, sei lá, Siddhartha, de Hermann Hesse, um livro que eu amo, que não é técnico, leia. E se liberta, né, das opções aí de possibilidades de olhar no mundo, né? Por aí vai. Depois eu posso falar coisas pessoais também para mostrar como você busca felicidade em cima disso também. Já conta logo, então. A gente adora uma fofoca. Não, ó, um exemplo. Para colocar situações. Teve um período que eu estava morando fora do país. Eu morava no Japão. E aí eu voltei para cá e estava sem perspectiva do que fazer, né? Eu saí de um casamento, eu estava buscando uma nova... E era tipo agosto, uma coisa assim. Não lembro. Aí eu sei que... eu fiquei uma semana no sofá,
a depressão, olhando para o teto. Eu mesmo levantei e agi. Falei, vou agir. Consegui um dinheiro emprestado numa empreiteira lá em São Paulo, que eu peguei dinheiro emprestado da minha mãe, e consegui uma passagem para o Japão, que eu tinha 6 meses de visto ainda. Cheguei lá, me deu um problema na perna e eu tinha que pagar a passagem da volta, porque e neve, estava nevando. Então, se estava nevando, era início do ano, não era em agosto, não. Estava nevando e neve é depressiva, viu? Você pensa que não? Então, tudo... Nesses momentos de fundo do poço, eu zerei, zerei. Gente, deixa eu curtir esse momento, para. Eu comecei a pensar, e os karaokês que eu posso ir? Olha que alimentação diferente. Olha, eu conversando, uma vez eu fui numa festa, estava um americano, um japonês, um outro brasileiro, eu sei que ficaram 5 línguas, eu comecei a dar valor para essas pequenas coisas, e virou o jogo. Eu comecei a sentir o calor do sol, o frio da neve, eu parei de ficar gerando expectativas e comecei a viver o agora, as pequenas coisas. Passaram-se 6 meses, voltei para o Brasil, foi fantástico. Aí esperei, fiz muitos amigos, foi maravilhoso. É você virar essa chave, né? Mas somos complexos. A Carla está muito bem. Acreditar em fórmulas, não sei se é uma boa, não, né? A gente usa esse termo mais como uma ironia mesmo, né? Não, perfeito, perfeito. Eu vou arriscar aqui e eu acredito que acreditar no equilíbrio mesmo. Porque quando você fala das pequenas coisas, eu acho que você é o mestre mesmo em dizer isso. Porque são nas pequenas coisas que a gente vive, né? A gente não vive nas grandes coisas. Os espetáculos, eles têm uma duração. Você não vai no teatro, você não vai em qualquer tipo de show que dure a vida inteira. Ele vai durar por um período estabelecido. Acabado aquilo, as cortinas fecham, elas saem de lá, inclusive, as luzes se apagam e aquilo volta a ser um degrau, né? Aquele palco, ele volta a ser um degrau, às vezes inerte, sem vida, sem nada. Porque é isso que acontece no dia a dia, né? A gente não está perfumado o tempo inteiro, a gente tem odores, inclusive, corporais, isso prova que a gente é natureza, né? A gente come, a gente bebe, a gente ri, a gente chora. Então, todas as coisas que acontecem na nossa vida, elas acontecem por pequenos cotidianos mesmo, né? Pequenas coisas do cotidiano que vão construindo a gente. Então, acho que você foi excelente em dizer isso. E, para mim, a fórmula está exatamente no equilíbrio. Na capacidade que você tem de equilibrar as coisas, né? Se você conseguir entender que o outro, quando você fala de respeito, que o outro, às vezes, ele está dando aquele ponto de vista, porque ele está vendo de um outro lado que eu não consigo ver, eu não consigo enxergar. Eu olhando daqui, eu não consigo enxergar atrás do meu celular, no caso, né? Que está aqui. Mas, de repente, se você estivesse aqui comigo, você estaria vendo justamente o lado de trás. E aí, às vezes, eu vou brigar com você por conta disso, porque você está enxergando de uma forma diferente e eu não consigo enxergar. Não, eu posso dar a volta e ir até você e tentar entender da sua visão. Né? Então, é tudo uma questão de respeito, de equilíbrio. Você está perfeito na sua fala. E aí, eu fico pensando nesse momento, né, que a gente não consegue se abraçar, que a gente não consegue se sentir, e isso faz muita falta, que a gente tem essa memória afetiva do que é um abraço ainda, né, e a gente quer sentir muito esse abraço. Mas aí como que a gente se comunica agora só pelas telas, e como que vai ser essa comunicação para frente, né? Quando eu penso falando aqui de uma linguagem que todo mundo vai entender, porque a semiótica às vezes é bastante complexa, né? Não só nós, mas ela também às vezes é. Uma fala do Renato Russo que ele diz: o futuro não é mais como era antigamente. Né? Qual a ideia? Eu queria saber de você, qual que é a sua ideia para o futuro, para a comunicação, para você? O que você enxerga para esse futuro, esse novo, né? Temos um futuro dramático, que é esse drama que a gente fala, é vida, né? Porque é ação. E a base do drama é o conflito. A base do drama, para existir drama, tem que existir um conflito. É ele que vai ser o instigador de uma ação, né? Se você não tem um conflito, não se tem ação. Porque, tanto é que os dramaturgos, quando se faz textos dramáticos, buscam conflitos. Qual o conflito principal, as técnicas tal, de escrever. Então, no mundo que se coloca, óbvio que nós vamos trabalhar com hipóteses, né? Hipóteses, ninguém tem bola de cristal e desenvolver. Mas
algo que está caminhando para isso, né? Eu acho que tem que haver muito, que a gente fala de mestres, mas os próprios mestres tiveram mestres, né? Eu tive um grande mestre, o Vieira, da Unesp de Araraquara. Tudo bem que tem um viés bem específico, a Unesp de Araraquara, mas eu pude... Boa noite. Então vamos finalizar aí a questão da comunicação com a felicidade. O ponto que a gente estava na primeira parte lá do nosso encontro, né? Finalizando aquela primeira parte, é que é crítica. A gente está falando do meu mestre. Todos os mestres também têm outros mestres. Então tem o Vieira lá da Unesp de Araraquara, que ele sempre me passou o seguinte: a crítica válida é a crítica de dentro. Ou seja, uma ideologia, criticar outra ideologia é muito fácil, porque uma tem pontos totalmente diferentes da outra. Porém, aquela crítica que você consegue fazer de dentro, essa é válida. Porque essas são pontos de reflexão. Não é simplesmente não concordo com o outro, mas eu consigo evoluir. Então, esse ponto da felicidade que a gente coloca também, é de você sempre poder evoluir por meio da crítica interna. O Vieira, esse mestre, ele fez isso, né? Talvez estudar aquilo que você tem mais ojeriza, estudar a fundo, você pode começar a entender o outro e poder até a dialogar com, vamos dizer assim, codificando, né, os discursos para você conseguir, a partir da crítica de dentro, você conseguir evoluir, mudando o outro e mudando você, né? Eu acho que a felicidade, ela está nesse ponto de evolução também. E aí, o segundo ponto é a questão das feridas narcísicas, né? Como a comunicação tem uma relação estreita com a felicidade, é a comunicação do eu com o mundo, do eu com o próximo e comigo mesmo. Então, o Spinoza, depois por meio da Marilena Chauí, ela coloca esses 3 pontos, né? Que a ciência, ela tocou nessas feridas, né? Primeiro com Copérnico, depois com Galileu, com a lei heliocêntrica, que foi justamente entender que o nosso planeta, esse eu com o mundo, nós não somos o centro do universo. Nós somos um planeta coadjuvante como outros, perante um astro maior que é o Sol. Depois veio Darwin, essa relação do eu com o outro, colocando que não somos imagem da perfeição. Nós somos imperfeitos, estamos em estado de evolução. Como que a crítica interna faz a gente sempre evoluir. E por fim, Freud, mostrando que o entendimento de mim, partindo de mim também, não é o eu interno, eu não tenho domínio nem de mim mesmo, porque eu não tenho, as minhas ações não são somente por meio do consciente. Eu tenho, a maioria das minhas ações, elas são fruto do meu inconsciente, daquilo que eu não tenho acesso consciente, né? Então, eu não consigo dominar nem a mim mesmo. Então, se me der um tapa na cara, eu não vou conseguir mostrar a minha reação, saber antecipadamente qual que seria a minha reação. Então, eu acho que por meio dessas 3 feridas narcísicas, a relação do eu com o mundo, do eu com o outro e do eu comigo, essa comunicação, a gente entendendo e tendo essas experiências na vida e cada vez mais entendendo esse eu no mundo, o eu no outro e o eu comigo, quem sabe a gente pode buscar esse tão famigerado equilíbrio e com isso nos tornarmos felizes com o aprendizado diário das nossas experiências. E isso é feito com ação. Então, façam aquilo que vocês podem, que vocês querem e que vocês devem fazer. E sejamos felizes. Com isso, a gente finaliza. Um grande beijo para todo mundo. E eu vi que tem muitas pessoas muito interessantes e queridas que participaram hoje, tá bom? Beijo, Jailma. É isso. Beijo todo mundo. Tchau.